Olá pessoal, tudo bem? Então eu vou gravar esse vídeo aqui para ajudar vocês na atividade de matemática, certo? Da segunda quinzena, que caiu porcentagem e juros simples, certo? Então, eu vou explicar cada questão aqui para vocês. A primeira questão fala o seguinte: o salário de Roberto em 2011 era R$ 1.200. Em 2012, ele passou a ganhar R$ 1.400. De quantos por cento foi o aumento? Então é o seguinte, então essa é a número 1. Então o salário dele era R$ 1.200. Aí depois ele passou a ganhar R$ 1.400. E a pergunta é, de quantos por cento foi o aumento? Pessoal, o preço inicial, o valor inicial de tudo, sempre é 100%. Então no caso aqui, o 1.200 é o salário inicial dele. Então esses 1.200 vão corresponder a 100%, ok? Aí diz o seguinte, qual é a porcentagem do aumento? Então eu vou colocar aqui o valor do aumento, não os 1.400, não o salário final dele. Então, aumentou quanto? De 1.200 para 1.400, aumentou R$ 200. Então, esses R$ 200 que é o aumento, representa quantos por cento? Vocês vão multiplicar cruzado e descobrir qual é o resultado, ok? O resultado vai dar ser dado em porcentagem. A número 2. O salário líquido de Antonella é R$ 1.100. Sabe, são descontados 17% do seu salário para pagamento de impostos. Qual é o salário bruto de Antonella? Seguinte, o salário líquido, que é 1.100, é sempre o valor depois dos descontos, tá? Então, 1.100 é o tanto que ela recebe. Depois de descontar tudo, é o tanto que ela recebe. E o salário bruto, eu não sei quanto que é. O que vocês acham que é o 100%? É o salário líquido ou bruto? O bruto, né? Porque o bruto é o inicial, antes de qualquer aumento ou qualquer desconto, ok? Então, o salário bruto, que é o que eu quero descobrir, corresponde a 100%. Aí fala o seguinte, ela recebe 1.100 e são descontados 17%. Então, depois de descontar os 17%, que ela recebe os 1.100. Então, os 1.100 corresponde a quanto? 100%, que é o bruto, menos 17%, que são os descontos, os impostos. Sobrando, então, para ela, 83% do salário. Então, esses 1.100 corresponde a 83%, ok? Vocês multiplicam cruzado também e vai achar o valor do salário bruto de Antonella, ok? Vamos para o número 3. Um capital de R$ 800 aplicados a juros simples com a taxa de 2% ao mês resultou no montante de R$ 880 após certo tempo. Qual foi o tempo de aplicação? Então, aqui a gente tem um probleminha de juros simples. A gente tem que os juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo, dividido por 100. Divido por 100 por quê? Para não ter que transformar a taxa em decimal, para poder já jogar o valor direto. Fala que o capital foi de R$ 800. A uma taxa de 2% ao mês. Não se sabe o tempo. E que rendeu, no total, teve um montante de R$ 880. Pergunta, qual é o tempo da aplicação? Seguinte, na minha fórmula eu não tenho M, eu tenho J, que é os juros. Mas o que é o M? O que é o montante? O montante é o capital mais os juros, certo? Vamos supor assim, você emprestou R$ 100, R$ 100 é seu capital. E você,
para receber, você cobrou um juro lá de R$10. Então, R$100 é o capital, R$10 é os juros. Quando a pessoa te pagar, ela vai te pagar R$110, que é o capital mais os juros. Então, o montante é isso. Então, se o montante, então 880 é igual ao capital, que é 800, mais os juros. Então, de quanto foi esses juros? Juros de R$80, tá bom? Aí você joga isso na fórmula. Juros, 80, igual capital, 800, vezes o I, que é a taxa, 2, vezes o tempo, não sei, que é o tempo, sobre 100. Pessoal, para resolver isso daqui, o que vocês vão fazer? Vão fazer 800 vezes 2, o resultado que der divide por 100. Aí vai ficar um número vezes t. Esse número vezes t, que está multiplicando, vai passar dividindo. Aí você vai descobrir quanto tempo. O tempo vai estar em quê? Se a taxa está em meses, o tempo vai ser alguma coisa meses, tá bom? Então, faz 800 vezes 2, 800 vezes 2, o resultado divide pelo 100. Vai ser, então, um número vezes o t. Então, esse número que vai estar multiplicando o t, o número passa dividindo, ok? Você acha o tempo. Número 4. A número 4 se parece com a 3, tá? Diz o seguinte, uma dívida de R$750 foi paga 8 meses depois de contraída. Os juros foram de R$60. Sabendo que o cálculo foi feito usando os juros simples, qual foi a taxa de juros? Então, R$750, 8 meses, juro de 60. Então, vamos lá. Então, mesma fórmula, J igual C vezes I vezes T sobre 100. Nós temos que o capital foi de R$750, que foi pago depois de 8 meses, então tempo 8 meses, e rendeu de juros R$60. Ok? A pergunta é, qual foi a taxa? Só ver aqui, 6 meses pergunta. Isso, qual foi a taxa de juros? Então, vamos substituir, né? Então, primeiro é o J, que é 60, é igual ao capital, que é 750, vezes o I, que eu não sei, vezes o tempo, que foi 8 meses. Tudo isso dividido por 100. Pessoal, mesma coisa do outro. Vai fazer 750 vezes 8, e o resultado divide pelo 100. Então, vai ter um número vezes I. Esse número vezes I, esse número vai passar, que está multiplicando, vai passar dividindo 60. E aí você vai descobrir o I. O I em quê? Em porcentagem, tá bom? E essa porcentagem é o quê? Ao mês, porque o tempo está em mês, tá? Então, tantos por cento ao mês foi o juro dessa aplicação. Vamos para número 5. Um capital aplicado a juros simples rendeu uma taxa de 25% ao ano, um juro de R$110, depois de 24 meses. Qual foi esse capital? Então, vamos lá.